Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gigantes da Educação. Hoje temos um tema diferente, mas que está bem relacionado ao dia a dia dos pais, principalmente pais de adolescentes. Estou aqui com o Marcos Morris, da Heavenly High School. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Edson. Obrigado a todo mundo. E que bom mais uma vez estar aqui nesse programa que eu acho excelente, Gigantes da Educação. Achei isso fantástico. Prazer é meu ter você aqui com a gente. E hoje a gente vai falar de um tema que é o tema dessa desconexão que existe, às vezes, entre o mundo dos pais e o mundo dos adolescentes, né? E o tema, ele ganhou bastante repercussão, principalmente depois de um filme da Netflix, que é chamado Adolescência. Que aí, para os pais vendo a gente, se você não viu esse filme, tem alerta de spoiler, porque a gente vai falar sobre o filme aqui também. E eu mesmo, como pai de crianças, né, fiquei um pouco impressionado com os temas do filme, principalmente por se tratar de coisas tão corriqueiras da nossa vida e como as coisas podem dar errado, né, Marcos? Eu acho que primeiro, sem spoiler, mas eu acho que todo mundo que é pai de adolescente tem a obrigação de assistir esse filme. Eu acho que isso vamos partir dessa premissa. É um filme que trouxe um alerta pela primeira vez de uma realidade totalmente desconectada do pai com o filho, a escola, e é um filme que mostra hoje a realidade, né? Então, e aí, enquanto pai, você começa a perguntar: até que ponto que eu estou sabendo o que meu filho está fazendo? Até que ponto que eu estou conhecendo meu filho? Conhecer seu filho não é você conversar com ele toda noite. Conhecer seu filho não é você falar: você sabe o que seu filho está olhando? Você sabe o que seu filho está vendo na internet? O que ele está passando pela internet? Então, eu acho que eu parto dessa premissa, Edson. Todo pai tinha que assistir esse filme. Eu acho que esse filme é obrigatório hoje, né? É um filme até baseado em fatos reais. Já começa por aí, né? A gente pode passar um pouco o tema do filme para o pessoal entender o contexto. O filme começa quando chega uma cena assim de vários policiais, parece um time da SWAT chegando na casa de uma família, indo atrás de um menino, acho que tinha 12, 13 anos. 12 anos, uma coisa assim. E aí pegando o menino assim, pô, o que é isso, né? Uma cena meio de brutalidade policial e tal, aí eles pegam o menino, levam pra prisão. E aí os policiais tentando ali tratar de uma forma mais amena, mas não tem jeito porque é uma prisão, tal, e tem toda aquela situação. E o pai, meio impressionado com aquilo, não sabia de nada que estava acontecendo. A gente via que o pai realmente não tinha noção do que estava acontecendo. E aí vai tendo o desenrolar do filme, a gente vai esperando, não, mas o que aconteceu com esse menino? O que aconteceu? Aí a gente descobre que o menino realmente foi o autor de um assassinato de uma colega de classe dele. E aí depois a gente fica esperando todo momento, né, Marcos? Pô, e agora o que esse menino passou de trauma? O que pode ter acontecido? E nada disso acontece, né? Como é que desenrola depois? Eu acho que o filme, assim, ele tem duas visões que eu acho bem interessante passar, pelo menos a minha opinião, né? Ele tem uma visão do que o menino, do mundo da internet que o menino vem passando, casos até mesmo de bullying pelo qual o menino passou. E aí uma coisa que o filme traz uma realidade que até então eu não tinha noção, era a questão dos emojis. E aí eu fui atrás, é impressionante como... Vamos colocar em contexto que você trabalha com jovens trabalho adolescentes. com jovens adolescentes, exatamente. Pais aqui que... Isso é porque eu trabalho com jovens adolescentes, e é impressionante que a questão dos emojis, depois que eu vi a série, eu comecei a conversar com vários desses jovens. E aí teve até uma situação que eu achei assim, surreal, em que o aluno me explicou: não, professor, se você mandar o coraçãozinho, não é porque você deu like, não. Dependendo do coraçãozinho, tem intenções até sexuais. Eu falei: mas como assim, cara? É um like. Até então, para mim, tanto que vem lá, like, né? Se você olha para o Instagram. Falou: não, esse coraçãozinho like, ele tem um significado. E aí você começa eu fui atrás, comecei a ver uma série de pesquisas e o filme retrata isso. Tanto que no filme, diversas vezes, a psicóloga conversando, e aquele momento que tem com a psicóloga e a criança, e você vai descobrindo, né? Tem emojis que só esses adolescentes entendem. E aí, de repente, quando seu filho vê um emoji desse numa rede social dele, ele sabe o que é. Para você parece que não é nada, para a gente parece que não é nada. Mas para ele pode ser algo extremamente sensível, extremamente complicado. E quando ele faz um emoji, manda um emoji para o outro, então tem essa visão.
da questão do bullying, da questão que trata misoginia, trata a questão de deixar o aluno para trás, de falar, né, o machismo muito em pauta. Mas tem uma questão também, que aí é uma opinião minha, né? A personalidade do menino, que marca para mim é quando ele vê a cena no iPad do policial, ele fala, não fui eu. Não, você tá filmado, cara, entendeu? Então, assim, e aí você começa a entrar também no lado psicológico da criança, né? Sim, sim, sim. Como assim, não fui eu? E o pai, ele olha para aquilo, o pai baixa e fala, você mentiu? Ele, não menti não, pai, não sou eu aí não. Né? Então tem esse lado também da criança que tem que ser trabalhado, que eu acho que já é um lado, discutindo inclusive com minha esposa, que ela é médica, e a gente discutiu bastante, a gente assistiu esse filme juntos, a gente discutiu bastante esse filme. Tem um lado também da criança de alguma, né, digamos, personalidade alterada, é mais uma coisa mais psicológica mesmo, que os psicólogos vão entrar na área. Mas também tem todo o processo que a criança passa. E aí, quando eles vão investigar, eles começam a ver na escola o tanto de coisas, tanto de crianças passava pelo mesmo processo, né? Sim. Que é o que a gente chama do bullying virtual. Sim. Hoje é muito perigoso, sabe? Eu, enquanto educador, uma coisa que eu sempre falo, é de extrema importância que os pais, sim, tenham acesso às redes dos filhos. Isso não é você quebrar a confiança, isso não é uma quebra de confiança, isso não é uma vigia, mas isso é você estar presente, né? Se você poder educar, se você poder criar, né? Eu já parto do princípio, é isso que assim, a própria Instagram tem lá, maior de 16 anos. Uhum. A gente sabe que tem crianças de 10 anos no Instagram, Sim. de 8 anos no Instagram. Se tem, o pai está ciente. Sim. Tem que começar por aí, né? E o que me marcou nesse filme foi que, às vezes, primeiro que a gente não percebe que o tempo passa, né? Sim. Exatamente. Eu tô aqui com meus 38 anos e me achando novo ainda, me achando parte da galera, mas depois você percebe que não é bem assim, né? Que o tempo já passou e que as realidades já se mudaram completamente, né? Então, às vezes a gente acha que a gente entende o que aquela galera adolescente passa, porque na nossa época a gente entendia, mas a gente já percebe que a gente começa a se desconectar. E assim, eu lembro até alguns termos que eles usavam, por exemplo, incel, celibato involuntário, né? Porque o menino que é incel, ele entra numa comunidade ali que é odiado pelas meninas e é meio rejeitado, e aí eles começam a virar haters ali na comunidade deles, né? Exatamente. E às vezes coisas assim que pra gente você olha, tem um hater online falando um comentário besta ali, você ri e continua a vida, né? E às vezes mandaram um hater mandou alguma coisa pra você na internet, vida que toca, não tô nem aí, você ri e continua. Exato. Só que pro adolescente não é bem assim, né? Ele trata aquilo como se fosse uma coisa muito séria. Uhum. E aqui tem até danos psicológicos, né, Marcos, com esse tipo de tratamento online. Eu acho que esse é o grande problema hoje das redes sociais. Primeiro que eu não sou um cara contra as redes sociais. Eu sou a favor, eu acho que rede social você tem que ter. Mas quando você é adolescente, primeiro vamos cumprir a legislação. Se é 16 anos, vamos cumprir a 16 anos, né? E ele sim, o pai tem que acompanhar. Eu acho que o pai é obrigado a fazer esse acompanhamento. Por quê? O que é hoje para mim a rede social? Grande parte dela é o mundo irreal. As pessoas postam coisas que a gente sabe que a vida não é aquilo, que a vida não é a perfeição que elas postam. Uma viagem não é perfeita daquele jeito. E aí, o que acontece nessas redes sociais para mim que é mais perigoso? O aluno, ele começa a ficar... O aluno não, perdão, o estudante, o jovem, ele começa a ficar tão apegado àquilo, tão viciado, que ele posta, eu sei que tem gente que começa a verificar todos os dias para ver quantos likes ganhou. E se aquilo não foi suficiente, mas por quê? As pessoas não estão mais comigo? O que houve? Que eu fiz? É uma preocupação, cara, de ganhar like, né? E aí, quando você tem esses grupos, o grande problema é esse. Eu acho que a gente sempre teve problemas no mundo, só que a internet começou a juntar esses grupos. Sim. A internet aproximou essa galera. E aí, quando falou dos Intels, né? Que é um grupo que começa a criar comunidades de ódio, comunidade de haters mesmo, né? Sobre o sexo feminino. Então aí você começa a ter uma série de problemas que vão ter usufruto daí. Essa pessoa, quando casar, como é que vai ser essa relação com essa mulher? É um hater? Aí você começa até, né, vamos pensar no futuro, violência contra a mulher, violência em casa. Então é uma coisa que a gente tem que abordar agora, a gente tem que começar a trabalhar isso. Sim. Né? E eu acho que sim, volta a repetir, você acha que os pais têm que controlar a rede social? Sim, eu acho.
Eu tenho uma frase que eu acho muito legal que minha mãe sempre usava. Como é que chama? É a liberdade vigiada. Uhum. Não é você simplesmente suprir aquilo. Você não vai ter, ponto. Eu acho que isso também não é o caminho. Mas eu quero ver o que você está fazendo. Eu quero seguir, eu quero conversar com você sobre isso. Né? E poder ver. E geralmente, aí tem outro lado, né? Os adolescentes, quando ele vê que o pai e a mãe estão na rede social, ele tem outra. É óbvio que ele tem outra conta. Né? Então começa a ter esse problema maior. Se proibir, ele pode ter outra conta. Exatamente. Então eu acho que também não é proibição. Mas começar a ver, cara, isso não é a realidade. Isso não é a verdade. Né? E os adolescentes hoje eles estão muito em busca de uma autoaprovação. Eles estão em busca de que aprovem ele de qualquer forma. Sim. Né? E isso vem no filme. Quando o jovem, você vê aquele menino, o tempo todo ele está em busca de se provar, está em busca de que os outros o aceitem. Né? O jovem busca isso hoje, o adolescente busca essa aceitação. E essa aceitação, até que ponto você está disposto a ter essa aceitação? Aí você está disposto a entrar nesses grupos, você está disposto a fomentar o ódio, você está disposto a acreditar em tudo que o Instagram tem? Então isso é um problema sério hoje, né, na adolescência. A internet, a tecnologia está crescendo, está avançando. E eu acho que, você acha ou não, tenho certeza, esses adolescentes não estão prontos para comandar isso não, para viver com isso não. E isso é assustador para os pais, porque assim, nós temos a nossa rotina, né? Nós tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Eles têm, o tempo que a gente tem em casa é à noite com os filhos e às vezes você não sabe o que o filho está fazendo durante boa parte do dia dele, porque você tem suas coisas para fazer também, né? Sim. E aí, às vezes, pô, como mostra o filme, estava tendo um relacionamento bom, aparentemente, com o filho. O pai era um encanador, né, se eu não me engano. O pai trabalhava com reforma, encanamento. Era aquela vida bem corrida, assim, que a gente consegue se relacionar. Falei, pô, eu olhando para esse pai, eu trabalho igual ele, né? Às vezes eu chego em casa, não estou querendo conversar direito com meu filho, porque eu preciso dormir, fazer coisa de trabalho. Exato. Isso acontece, né? Todo mundo é assim, né? E aí, assim, chegou lá no final do filme, eu tava esperando o menino, o pai ter feito alguma coisa na infância. Aí tem uma cena lá que eles ficam andando no carro e conversando ali, quando aconteceu tal coisa, e tudo sendo normal, assim, que, pô, não, é uma família normal. Uhum. E aí a gente percebe que lá no final foi a parte chocante, né? Que o pai chora assim, fala, pô, onde foi que eu errei? O que aconteceu para o meu filho ter virado um assassino no fim das contas, né? E isso está acontecendo, é uma história baseada em fatos reais e está acontecendo com os adolescentes, né? A gente vê casos aí até que no Brasil de adolescente que mata o pai, adolescente que mata uma colega de classe também e que entrou nessa comunidade de hater. E resta a pergunta, né, como você estava falando agora, o que a gente faz? Então, você falou em fazer uma liberdade um pouco mais vigiada, mas como exatamente que a gente pode fazer isso, né? O que significa isso? Eu acho que essa liberdade vigiada não é você, obviamente, pegar o celular o tempo todo e ficar confiscando, igual você falou, a gente tem que dar também a confiança. Mas eu acho que o principal primeiro, e o que hoje eu entendo a questão do trabalho, eu também trabalho o dia inteiro, né? Vamos considerar as pessoas normais, assim, a gente trabalha o dia inteiro. E muitas vezes a gente só consegue ver a família, ver os filhos à noite. Eu acho que é indispensável esse momento. É indispensável você ter um momento com o seu filho e conversar sobre ele. Até que ele crie a confiança de falar o que ele está vendo, do que ele está... Olha, pai, vi isso aqui na internet. Pede para ver, deixa eu ver. Escute aquilo. Filho, não é verdade isso, filho. Isso aqui, olha, não pode ser isso. Então, acho que tem que começar a ter essa prática. Porque senão ele vai buscar onde é a verdade? Com os amigos. Sim. E é aí que tá, os amigos não têm a verdade também. Ou às vezes até na própria internet. É na própria internet, né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse. Precisa ter a presença, sim. Por mais que o dia seja atribulado, eu não estou falando de uma presença o tempo todo, de hora em hora. Não. Pelo menos à noite. Tá todo mundo reunido. Cara, a gente vai jantar, sim. Não consegui jantar com eles, que eu tive uma reunião no trabalho. Aí chega e busca conversar pelo menos um pouco. E aí, como é que foi seu dia? Tá tudo legal? O que você viu hoje interessante? O que você buscou hoje interessante? Né? E até mesmo chamar no final de semana. Vamos mexer junto aqui? Vamos ver uns rios aqui junto? Vamos ver algumas coisas aqui junto? Cara, isso aqui não é legal. Isso aqui não é bacana. Eu sei que mesmo assim, obviamente, a segurança, a certeza de 100% que não vai acontecer nada, a gente nunca vai ter. Né? Porque depende muito da cabeça do adolescente. Esse é outro lado do filme. Aquele menino tinha alguma distorção
social, psicológica. Sim. E isso a gente Sim, não sim. tem como prever. Mas que você consegue, na minha opinião, evitar muitos casos, eu não tenho dúvida disso. Então, a primeira coisa, essa liberdade vigiada é esteja com ele. Né? Pelo menos um pouco do seu dia. Garanta isso um pouco do seu dia. E tenham conversas francas. Olha, cara, isso não é verdade. E, se possível, entre na sua rede. Veja o que eles estão vendo. Comece a buscar a coisa do jovem. A gente sabe que é um algoritmo. Uma vez que você começa, às vezes eu olho meu riso e falo assim, cara, meu algoritmo está bugado. Por que eu estou vendo isso aqui? Da onde que o algoritmo me trouxe isso aqui? Né? Essa coisa sem real. E eu gosto, por exemplo, o que eu gosto de ver na internet, nos rios, é coisa de pegadinha, jornais, assisto muitas coisas de jornais, de educação, obviamente, mas quando eu quero relaxar, gosto muito de coisas de Discovery, National Geographic, coisas de animais, natureza, tudo. Mas às vezes eu olho assim que meu algoritmo começa a aparecer umas coisas, cara, pra que eu tô vendo isso aqui? Quando é que me mandou isso aqui, né? E a gente sabe que de vez em quando ele manda, que se você curtir, ele começa a mandar mais. Né? Começa a mandar mais. Então eu acho que é isso. Quando o pai começa a ver que é uma coisa que ele conhecendo o filho dele, ele sabe que o filho dele vai curtir, curta também. Começa a olhar e chama ele. Cara, olha isso aqui que eu vi. Olha só que legal isso aqui. Pô, olha, eu vi isso aqui, eu sei que você de repente com isso, ó, isso aqui não é verdade. Uhum. Isso aqui é surreal. Uhum. Né? E eu acho sim que os casos que estão acontecendo no Brasil ou fora do Brasil, a família tem que trazer para o adolescente. Filho, você viu aquele caso de assassinato ali do pai? Conversa. Aqui. Isso é importante. Isso é importante. Trazer, às vezes a gente fica preocupado em chocar o filho de alguma coisa muito gráfica, assim, muito. Você não vai trazer chocante. cena, né? Você vai falar do que aconteceu. É como se ele não tivesse visto na internet. Exato. Entendeu? Exatamente. Eu acho que a melhor oportunidade é você conversar com ele e falar, olha, você viu aquele caso lá? E aí, o que você acha? Provavelmente você vai falar, pô, pai, que cara maluco, né? Cara doido. Não, tudo bem, entendo, mas o que será que deve ter levado a isso? Sim. Né? E até conversa, você se sente pressionado? Você se sente coagido, se sente acuado? E aí é uma conversa que você vai começando. Eu tenho uma frase, Edson, eu não sei nem se... Eu sei que muita gente discorda dessa frase. Pai e mãe, eles não têm que ser amigos. Eles têm que ser parceiros, sim. Tem que estar todo dia com você, mas eles têm que ser a pessoa que vai te guiar. Eles são a primeira orientação da vida dele. Eu me lembro que meu pai falava muito isso. Eu não sou seu amigo e não vou ser seu melhor amigo. Porque eu estou aqui para corrigir você. Estou aqui para mostrar para você quando você errar. Né? E muitas vezes ele foi meu amigo. Todas as vezes que eu precisava, que eu estava mal, pai, eu sabia que eu podia procurá-lo. Mas ao mesmo tempo tinha aquela questão do respeito de que, cara, eu tenho que ouvir. Lógico que eu ficava indignado muitas vezes. Pô, mas quem está me proibindo disso? Não sei aquele castigo, né? Óbvio, isso é adolescente. Mas eu acho que é isso. O pai, ele não pode ser o melhor amigo. Ele tem que ser o parceiro, ele tem que estar toda a hora ali para o menino, para o adolescente. Mas ele tem que saber que, cara, eu preciso te corrigir. Não é importante ter uma relação de amizade com os filhos também? Mas é isso. Coisa do fim de semana? Não, isso é amigo, mas eu acho assim, o que é, na minha opinião, né, a visão do melhor amigo. Cara, o melhor amigo, muitas vezes, ele vai querer você, vamos lá. Não, cara, ela que errou mesmo. Não, é ele que tá certo. Né? Aquela coisa. O pai, ele proteger não importa o quê, proteger né? não importa o quê. O pai, ele tem que ser amigo, sim. Como eu falei, mas ele tem que ser aquele amigo que vai corrigir. Ele tem que ser aquele amigo que, cara, não. Agora, vamos jogar uma bola, filho? Vamos. Vamos jogar um tênis? Vamos. Cara, várias vezes saí pro Clube do Congresso, lá no Lago Norte, aí eu jogava basquete com meu pai. Né? Então, eu adorava o final de semana passar isso com ele. Então, isso foi muito bom. Mas eu sei que se eu fizesse besteira, tinha alguém para me corrigir. Sim, né? sim. Tanto que a gente ficava. E meu irmão, e aí, cara, será que papai sabe? A gente ficava aqui, né? Aquela coisa. Será que minha mãe sabe, cara? De jeito, né? Então, assim, pai e mãe, eu acho que eles têm que ser amigos, concordo, mas eles têm que ser aqueles amigos que vão corrigir. Né? Agora, ser aquele melhor amigo que vamos junto pra balada, vamos junto para isso, vamos junto para aquilo. Fez besteira, não conta pra ninguém. Isso não conta pra sua mãe, não, cara, relaxa. Não. O pai não pode fazer isso. Eu acho que é errado, entendeu? Na minha opinião, eu acho que isso é errado. E mais uma vez, isso é a minha opinião, né? Tem gente que fala assim, mas eu discordo de você. Perfeito. Isso é conversa, né? Que você discorda, ótimo, não tem problema. Eu sempre falo que não existe educação perfeita, existe aquela que você acredita pro seu filho. Mas hoje, como educador, eu acho que é essencial essa presença dos pais. Sim. Sabe? Eu acho que isso a gente diminui e muito os problemas que os adolescentes enfrentam, que a gente enfrenta na escola com os adolescentes, sabe? O problema de emocional, que é uma coisa que o filme trata. Cara, as escolas precisam trabalhar o socioemocional dessas crianças. Hoje, você simplesmente dar conteúdo
física, química, biologia, matemática, o YouTube faz isso para você. Sim. Né? Agora a gente precisa ter realmente a criança trabalhando no emocional. Marcos, qual que é o papel da escola, já que a gente entrou no assunto? No filme retrata ali, deve ter sido um pouco exagerado, né? Mas retrata um pouco da realidade das escolas públicas lá na Inglaterra, no caso. Sim. Que tá bagunça completa, os professores ali passando uma coisa qualquer para os alunos verem e tal, e não conseguiam controlar direito a situação. O policial perdeu o controle completo ali de chamar as pessoas para conversar, até descobriu que o filho dele estava com um problema psicológico também, no fim das contas lá. Mas como que a escola trata isso, esse tema da adolescência? Qual que é o papel da escola nesses casos? Eu acho que é um papel assim, fundamental, sabe? Mas antes de falar o papel, quero voltar a repetir uma coisa. O papel da escola, se for sozinho, esquece, não vai desempenhar. A presença da família é essencial, o pai e a mãe são essenciais. Mas eu acho que o papel da escola hoje é trabalhar o socioemocional dele. Como é que a gente trabalha o socioemocional? Hoje você precisa ter, embora a BNCC exija, a gente sabe que às vezes não é tão bem feito assim, e realmente é difícil de fazer, tá, Edson? Como é que eu vou trabalhar o socioemocional do aluno? Cara, tendo um acompanhamento, principalmente pessoal daquele aluno. Sabe? Tendo uma pessoa que chega para o aluno e fala, e aí, como é que você está? O que aconteceu? Como é que foi seu dia? Né? E aquilo não é... O pai e a mãe vão fazer isso também, mas eu acho que a escola precisa ter esse acompanhamento personalizado com o aluno. Sabe? De chegar, acompanhar, e qualquer problema que a escola já começar a ver, acione imediatamente o psicólogo escolar, por exemplo, acione imediatamente a família. Olha, percebi isso no seu filho. Olha, acho legal vir por aqui para o seu filho. Porque, querendo ou não, hoje as crianças passam mais tempo na escola do que em casa. Assim como a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, eu acho que a escola ela tem um papel de uma corresponsabilidade. Não é uma responsabilidade única, é de uma de fazer esse trabalho. E aí, dentro de sala de aula, como é que você trabalha isso em turma? Trabalhando principalmente as soft skills. Então, vamos trabalhar aí, por exemplo, trabalho em grupo. Você vai trabalhar o quê? Conflito. Você vai trabalhar amizade. Você vai trabalhar... aceitação de ideias diferentes, vai trabalhar as divergências de opiniões, coisas simples, que você começa a trabalhar no jovem, mas mostrando para ele. Né? Então, eu acho que o principal é o trabalho que a gente chama do socioemocional. E isso é um trabalho que tem que ter feito com a psicóloga escolar e com o pessoal, os professores, em conjunto com a família. Cada aluno é um, cada indivíduo é um. Então, as escolas elas têm que reservar, sim, um tempo hoje. Mas não reservar um tempo de uma grade. Vou soltar 1 hora de formação, de formação humana de socioemocional na aula. Será que isso basta? Será que numa sala com, sei lá, 40, 50 pessoas, você consegue trabalhar, atingir todos? Hoje, eu acho que não. Então, eu acho que quanto mais fizermos um trabalho realmente personalizado, individual, como eu falei, dá trabalho demais. Mas quanto mais você fizer, melhor vai ser esse acompanhamento socioemocional do aluno. É muito comum hoje na escola, vem um adolescente chegar para mim, não estou legal. Você vê que não está legal. Né? Tá, mas não está legal por quê? Importante é ter liberdade de chegar para você. Chegar e falar, exatamente. Então, o aluno ele tem que sentir confiante. E, de repente, a confiança não é em mim. Mas, de repente, eu tenho um professor que ele tem a confiança. Aí ele vai no professor e fala. Obviamente, o professor ele não vai chegar e ficar esparrando, não, mas o professor procura psicóloga. Olha, ela me procurou, não está legal. Como é que a gente aborda? Cara, psicólogo sabe muito melhor do que o professor como abordar adolescente. Então, tá, vamos abordar? Como é que a gente vai trabalhar? Junto com a família. E primeiro fazer o adolescente entender que é importante a família estar presente. Porque às vezes o adolescente não quer. Sim. Não, mas não fala para minha mãe, não fala. Cara, mas vamos tentar trabalhar isso no adolescente, que a família é parte disso. É parte da construção da sua identidade. E quando o adolescente fala isso, é porque houve um distanciamento dos pais ou é normal? Qualquer adolescente tem essa aversão? Na minha opinião, Edson, acho que não é qualquer adolescente não, mas eu acho que são vários possíveis motivos. Um deles é o afastamento, outro é, às vezes, vergonha mesmo. E não é vergonha do pai que tem ou da mãe que tem, não é isso, é vergonha assim, até parece que eu vou falar para meus pais, meus amigos vão me zoar, né? Chamou o papai, chamou a mamãe. Tem esse medo também, né? Querendo ou não, na nossa época a gente não chamava disso, do bullying, né? Mas hoje a gente fala dos amigos, tá vendo? Chamou o pai, chamou a mãe. Então, acho que é uma série de fatores, mas eu acho que a vergonha, muitas vezes. E aí eu acho que um dos motivos, com certeza, é aquilo. Pô, mas nem em casa eu converso. Né? Chega em casa, que é uma preocupação que eu tenho. Se seu filho ou sua filha estão chegando em casa, indo direto para o quarto, se fecham no quarto, o cara tem algo errado.
sabe? É importante ter esse contato. Ele tem que ter a liberdade dele? Tem. Ele tem que ter a privacidade dele? Tem. Mas o tempo todo, né? Ah, pega comida na cozinha e vai comer no quarto? Tem algo que tá suando estranho aí. E essas pessoas que mais me preocupam. Os que ficam muito reclusos. Ficam muito reclusos, porque pode ser uma reclusão de um sofrimento muito grande que ele está passando, né? E aí, com quem que ele vai se abrir? E às vezes ele vai procurar formas de se abrir, formas de chamar a atenção, que vão ser muito ruins para ele, né? Então, acho que assim, tem que ter sim. Cara, chama, por que você está no quarto o tempo todo? Aconteceu alguma coisa? Óbvio que, dependendo da rotina do distanciamento, não vai ser de uma hora para outra que ele vai falar. Mas aí vamos trabalhando, vamos aos poucos. O adolescente, na minha opinião, né, quando ele se afasta, é difícil ele se aproximar. Então você tem que ir com calma, né? Vai, cara, vamos fazer isso, vamos por aqui, vamos conversar, vai com calma. É igual você falou, às vezes, simplesmente sai de casa, vamos tomar um sorvete, vamos ali tomar um lanche, vamos ali comer alguma coisa, vamos passear no shopping, né? São locais que ele vai ter mais liberdade e vai falar, então acho que é uma série de fatores nesse caso, não tem um fator específico só o distanciamento, não. Sim. E você falou sobre um sinal de alerta, né? Que quando o filho chega em casa e vai para o quarto, isso é um sinal para se observar. Quais outros sinais de alerta os pais podem ver que está tendo alguma coisa de errado para eles se observarem? Eu acho que primeiro a mudança de humor. Quando o jovem muda muito de humor de uma hora para outra e começa a ficar constante isso, tem algo errado aí para ser verificado. Começa a ficar bravo do nada, sim. Exatamente, começa a ficar bravo do nada, dar respostas muito, né, intrusivas para as famílias, e que se ele não tivesse essa personalidade, se ele nunca teve essa personalidade, de repente começa a ter, é muito fácil simplesmente falar, ai, adolescência. Cara, será que é só adolescência? Será que é só uma fase? Né? Então precisa entender o que está acontecendo nessa fase para ele ficar assim. Se o humor dele não é esse, tem algo errado. Segundo ponto, o isolamento completo da família, muitas vezes, né? O terceiro, eu começo a sair apenas com um pequeno grupo. Que grupo é esse? Você conhece esse grupo de pessoas? Se você conhecer, ótimo. Se for um grupo de pessoas boas, tranquilo, fica mais tranquilo. Mas se você conhece, se ele não leva para casa esse grupo, né? É importante que a família receba os amigos. Né? Não só que você deixe seu filho ir para os amigos, mas que as famílias recebam também. Porque é importante você conhecer quem são os amigos. Né? Então, eu acho que esses são sinais bem clássicos. Existem outros sinais menores, menores que eu digo assim, mais difíceis de serem percebidos, mas a própria escola, às vezes, pode perceber também. Então, por exemplo, um aluno que sempre foi muito bem de nota, de repente começa a cair, tem algo errado. Então, precisa entender o que está acontecendo. De repente, só uma má fase, o aluno não está entendendo aquela matéria, mas de repente pode ser porque o aluno está com um problema emocional muito grande, não está conseguindo estudar. O aluno começa a faltar à aula. Ele nunca teve esse hábito. Tem algo errado. Então, é preciso você ter enquanto escola, esse ajuste. Né? Se o aluno começa a faltar demais, entre em contato com a família. De repente, ele está doente, não está passando... Ok, a senhora está ciente? Estou. Ok, a família está ciente. Né? Agora, olha, eu também não estou entendendo. Né? Ele perdeu a motivação de ir. A gente precisa entender. Né? Essa motivação ele perdeu por quê? O que está acontecendo? Pode ser um problema que ele esteja passando emocional na escola, pode ser um problema fora da escola, pode ser com os pais. Então, os sinais são múltiplos, são vários. Enxergou um, já tem que começar a agir. Né? E, mais uma vez, a parceria sempre escola e família é essencial. Não adianta eu chamar a família e a família não aparecer. Eu tive um caso, não foi onde que eu estou agora trabalhando, mas que me assustou. Eu chamei a família o ano inteiro. O pai nunca apareceu. A mãe nunca apareceu. Final do ano, o aluno acabou reprovado. E aí eu chamei para dar o resultado. Mandaram o motorista. Puta. Cara, assim... Sabe, deu até vontade de rever a reprovação, falar, cara... Se é uma família que tem motorista, ela tem recurso. Exato, né? Então... tem recurso, cara. O que custa? Por mais que você trabalhe, você não pode ir lá uma vez para falar do seu filho, né? Em compensação, eu já tive pessoas que eu sei que são muito ocupadas, pessoas que públicas, figuras públicas conhecidas, que tinham uma ocupação absurda, mas que quando eu chamei apareciam. Sim. Né? Então, assim, o cara que é uma pessoa pública, que eu sei que a agenda dele é absurda, ele consegue ir, né? Será que a nossa agenda é tão absurda assim? São prioridades, né? São prioridades. O que pode ser uma prioridade maior do que você cuidar do seu filho? Exatamente. Então, eu tenho os dois lados. Então, essa pessoa foi lá, cara,
cumpriu o papel, fez, você vai estudar aqui comigo, vamos aqui, vou pegar na sua mão. E era uma pessoa extremamente ocupada, uma figura pública. E fez um trabalho maravilhoso, né? A outra pessoa eu não cheguei nem a conhecer, então não sei nem quem era. Simplesmente, quando o rapaz apareceu, eu falei assim, desculpa, eu não posso dar o resultado para o senhor, né? Aí tá bom. Aí simplesmente eu sei que mandou... O motorista. Era o motorista, mandou e-mail, o responsável mandou e-mail depois, e com esse e-mail foi dado o resultado. Simplesmente mandou por e-mail também a transferência, solicitando a transferência, acabou o assunto. Nunca mais nem vi. Sabe? Então, isso é um distanciamento absurdo já, né? Então, eu tô dando os dois extremos, né? E eu acho que é essa questão que falta muito hoje, Edson, nos adolescentes de forma geral. A família, ela tem que estar presente. É muito bom quando você vê uma família presente. Sim. Sabe? Eu gosto muito de falar, enquanto escola, quando alguém pergunta assim, o que você mais gosta de trabalhar? Obviamente com aluno, né? Mas quando eu vejo que a família está presente, cara, 99% dos problemas são resolvidos, sabe? Primeiro que ele nem chega a ser um problema. A gente já começa na raiz, já alavanca. Agora, quando a família reluta em ir, por vários motivos, não estou julgando cada um dos motivos, o problema só cresce. Uhum. E aí chega uma hora que o problema começa a se tornar um problemão mesmo, né? Então, tá na hora da gente, eu acho que é isso. Precisa dessa parceria. E o filme mostra isso. Essa cena final que você comentou do pai, foi a cena que mais me marcou. Foi uma cena que, cara, meu olho encheu de lágrima. Falei, o pai começou a se culpar veementemente por aquilo. E, né, ele começou a perceber. Às vezes que o menino ficava no quarto, às vezes que o menino se trancava no quarto. Será que ele podia ter evitado tudo aquilo? Né? E aquele sofrimento de pai de que eu podia ter feito mais pelo meu filho. Sim. Essa cena, para mim, foi a cena que mais chocou. E choca porque a gente se relaciona a isso, né? Você percebe que, pô, isso aí podia ter acontecido comigo. Exato. Porque o pai não teve a intenção de fazer alguma coisa, ele não teve abuso, não bateu. Ele até fala, né, que quando o meu pai, no caso o avô do menino, batia nele quando ele era na infância. E a gente, não é por aí. E a gente sabe que antigamente era assim mesmo, Sim. Batia e tal. E, pô, eu tinha um monte de trabalho. Eu prometi que eu nunca ia encostar um dedo do meu filho. E aí ele considerou que ele tratou muito melhor o filho dele do que o pai dele tinha tratado ele. Exato. Mesmo assim... Como pai, nunca vamos saber aonde que eu podia ter feito diferente. Sim. Mas eu acho que essa coisa, a bater, isso eu sou contra, acho que não leva a lugar nenhum, né? Hoje, principalmente. Mas você começar a ensinar e essa aproximação. E foi aquela cena do quarto para mim, eu acho que ficou muito claro que ele entra no quarto e se tranca. Quantas vezes o menino fez aquilo? Sim. E ele viveu aquilo, é aquela dor do pai que amava o menino incondicionalmente, o tempo todo o filme mostra isso, o pai incondicionalmente, o amor incondicional do pai. Mas isso no final que você falou, né? Aonde que eu errei? Sim. Aonde que eu errei? É uma pergunta que não vai ter resposta, né? Agora você pode conjecturar uma série de coisas aqui. Volto a dizer que na série, para mim, ficam os dois lados. De uma, né, alteração psicológica do adolescente, mas fica o lado do não conhecimento. E para mim ficou claro, por mais que você ache que você conhece, você não conhece. E aí aquela pergunta, né? Existe uma fórmula? Não existe. Como eu falei, nenhum resultado é 100%. Se existisse, a gente não teria problema com os adolescentes. Mas eu acho que quanto mais você evitar, mais próximo você estiver, você vai evitar mais problemas, né? Não que eles não vão ocorrer. Acho que o adolescente está na fase de errar mesmo, está na fase de cometer equívocos. Eu falo muito isso em escola. Escola é o local para errar. A escola, ela te ensina a consequência que você vai ter uma consequência do erro. Só que a consequência é pequena numa escola, quando você compara com a vida. Dependendo do erro que você faz na vida, esse erro vai ter uma consequência absurda na sua vida. Na escola, a consequência, ela é, comparado com o que a vida pode ter, é uma consequência mínima, né? Então, é bom que existe. Sim. Eu acho que ação é reação. E às vezes, na grande maioria dos casos, não chega no caso extremo de um assassinato. São poucos que a gente vê na mídia. Está acontecendo mais do que a gente gostaria que acontecesse, né? Mas, às vezes, há consequências psicológicas para a pessoa que traumatiza ela para a vida toda, sem o pai ter a consciência do tamanho do problema que está causando determinada situação, né? Exato. Ontem, até foi coincidência, eu gosto muito de uma série chamada Chicago PD.
Tem no Amazon Prime. Então, eu e minha esposa, a gente tem esse costume da gente chegar em casa, a gente arruma as coisas, prepara todo mundo, tudo. E chega à noite, a gente assiste uma série, né? E aí, a gente tá nessa do Chicago PD. E aí, ele faz crossover com Chicago Fire e Chicago Med. E aí, ontem foi um dos episódios que foi com crossover com Chicago Med. Mas a cena era uma adolescente. Ela foi presa no incêndio, então ela teve 80% do corpo queimado. E aí, os pais chegam. E nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, em alguns estados existe a liberdade do pai e da mãe ou do responsável escolher se mantém a pessoa numa ventilação automática ou não. Se a família optar por não, você pode desligar os aparelhos. E aí a médica chega e fala assim, olha, sua filha vai ser operada, a gente vai conseguir reconstruir, fazer a parte da recuperação dos tecidos, ela está com problema cardíaco em função disso, ela vai precisar reaprender algumas coisas, tal. Mas a cirurgia não é certa. E aí a mãe fala assim, então ela vai ter sequelas irreparáveis? Eu falo assim, vai. E aí passa a cena, volta a cena, a médica, os pais chamam a médica e falam assim, nós vamos assinar o termo de desligar o aparelho. E a médica, mas por quê? Ela pode sobreviver, ela pode ter uma vida. Aí o pai fala assim, você não sabe o que ela já passou. A minha filha sempre foi bulinada pelo corpo que ela teve. A minha filha sempre foi criticada e nunca conseguiu ciclo de amizade pelo corpo que ela tem. Você acha que com 80% de queimadura vão aceitar ela mais ou menos? Cara, olha que loucura isso. O pai já pensando no sofrimento da filha, falou assim, agora que ela conseguiu o que ela queria, agora que ela conseguiu voltar a encontrar a felicidade, acontece isso. E você quer que minha filha passe por isso tudo de novo? Ela não ia querer isso. Cara, olha que decisão, assim, quando a gente para e pensa, né, é sério, tudo bem, mas olha só a preocupação dos pais. Obviamente, os pais tinham uma aproximação com a adolescente para saber do que ela vinha passando, né? Mas olha só do jeito que a loucura, né? O que chegou no ápice da loucura. Sim. A chance dela recuperar totalmente é muito baixa, ela vai ter sequelas, vai precisar andar novamente, o corpo desfigurado. Não, ela não vai querer viver isso. Desliga o aparelho. É surreal. E tomar a decisão pela filha, né? Tomar a decisão pela filha, né? Aí, óbvio que é uma série, né? De que sempre tem que ter um final feliz. Sim. Aí eles desligam, tiram o tubo, ela volta a respirar sozinha. Né? Então aí vem a parte da série, que bacana. Agora vamos acompanhar para ver o que vai acontecer com o adolescente. Mas é esse relato, né? Do sofrimento do adolescente. Nesse caso, os pais sabiam do sofrimento. Mas quantos não sabem? Sim. Então a gente precisa entender o que está passando, que sofrimento é esse. Né? E não tem vergonha nenhuma de procurar ajuda. Terapia em família, terapia individual. Eu acho que é muito importante. E é uma coisa que a gente, depois que vê adulto, esquece, porque o tanto que é importante aquele mundo dos adolescentes, né? Que às vezes está restrito ali a um círculo de amizades dentro da escola, ou um pouco ali fora, tal. E aquele círculo de amizades para ele é muito importante, porque eles não conhecem outra coisa, não passaram por outra realidade igual aos pais, tiveram experiência e conheceram gente, aí depois perdeu. Tipo, a amizade que a gente teve na escola, a gente nem conversa mais. Hoje em dia, pra gente, não faz mais diferença. Exato. Mas o adolescente não tem a perspectiva do longo prazo da vida e para onde que vai aquilo ali. Então, o mundo para eles é restrito naquilo e traz um sofrimento muito grande para eles. E os pais não têm noção disso, né? Não tem, tanto que na terceira série, principalmente, essa época do ano agora é típico isso. Eu nunca vi, as salas começam a ficar tão unidas. Você vai fazer falta. É uma dor que eles têm real isso, cara. É isso que você falou, né? Hoje, a gente adulto, a gente sabe que o mundo vai dar voltas. A gente sabe que a chance de a gente ter o pessoal, a amiga que a gente tem hoje, como melhor amigo, melhor amiga, de a gente ter daqui 20, 25 anos, é muito pequena. Porque objetivos diferentes, você de repente vai estar fora do país, vai em outro estado, vidas diferentes, isso é normal do dia a dia. Mas a gente não tinha essa maturidade na época também, a gente adquiriu com o tempo, né? Por quê? Porque na faculdade começaram a vir novos amigos. Mas hoje, e é uma geração imediatista, essa é uma geração que só quer saber de hoje, eles não conseguem prever o amanhã. Né? Embora eu acho também a gente não conseguia tanto. Mas eles têm muito sofrimento com isso hoje. Nos momentos de colação de grau de terceira série, é nítido isso. Você olha a dor é uma dor real. É uma dor real. Sabe, amiga, você passou fora, como é que eu vou fazer agora? Eu tive um caso de fazendo inscrição no vestibular de 2 alunas. Aí uma virou e falou assim, miss, eu já paguei da UFG. A outra, como assim UFG? Você vai para Goiânia, você vai me deixar aqui?
Eu comecei a rir, né? Eu falei assim, ô, calma, você quer fazer também o UFG? Não, minha mãe não deixa para o UFG, né? Mas é amizade real. Sim. Eu falei, cara, ela nem passou ainda. Espera, né? E o UFG fica aqui, ó. 2 horas de carrinho você tá aqui, não tem problema não, tal. Sim, sim, sim. Mas é isso que você falou, traz uma dor real para eles. Né? Sim, sim, Não exatamente. tem essa maturidade. Marcos, vou voltar no assunto agora da mudança do humor. Porque eu passo com isso às vezes com meus filhos também, né? Às vezes eles começam a ficar bravos, assim, responde de um jeito que não devia ter respondido. E a reação natural dos pais é você brigar de volta. Falar, não, pô, não, calma aí, vai ficar de castigo, que história é essa, falar assim comigo e tal. Mas o que é, como que a gente deve tratar? Porque às vezes eu fico imaginando, pô, será que não deveria ser melhor uma conversa? Mas às vezes uma conversa eu não consigo demonstrar autoridade, aí você fica... Como que a gente deve agir nos casos assim de mudança de humor? Edson, eu acho pergunta, cara, muito bacana. E assim, na minha visão, tá? E é uma visão que pode estar errada. Eu sempre falo isso, cada família tem um jeito certo de educar o seu filho. É o que os pais, a gente educa da forma muitas vezes que a gente foi educado, que os pais foram educados, etc. Mas eu acho que assim, chamar a atenção na hora, igual você falou, cara, você não vai me responder assim. Então, você está sem isso, você vai aprender a me responder. Deu, mostrou a autoridade. Mas eu acho que depois, nem que seja no dia seguinte, cara, não entendi aquele seu comportamento, vamos conversar? Da onde que veio isso? Por que você me respondeu com tanta raiva? Eu fiz alguma coisa que tá errado? Vamos rever? Como é que foi isso? O que você fez primeiro? O que você fez foi certo? Não, corrigir, que é a minha função como pai. E você reage de jeito? Você não era assim, o que houve? Tá acontecendo alguma coisa? Eu acho que vem uma conversa posterior. Ficar só na bronca, na autoridade, ele vai entender que você é autoridade. E aí que eu acho que começa a construir aquela amizade com o respeito. Pô, ele tá preocupado comigo. Muitas vezes, eu acho que de primeira não vai ser... Não foi nada não, desculpa. E vai virar as cara. Mas eu acho que tem que manter. Tem que insistir. Né? E próxima vez que vê de um humor diferente, chama de novo e fala assim, lembra aquele dia que a gente conversou sobre isso? Lembra? Você tá da mesma forma. Ou seja, tem algo aí. O que é? Eu tô aqui para te ajudar. Posso te ajudar. Não é o momento que eu vou brigar, não é o momento que eu vou te botar de castigo. Eu quero entender. Eu sou seu pai, eu preciso entender para te ajudar. Se for preciso. Fez alguma coisa? Alguma coisa fizeram com você? Não tem que ter vergonha. Fala para mim. É um processo que se vai construindo. Mas eu acho que a autoridade tem que ser mostrada. Falar, cara, você está errado. Isso. Eu sou seu pai. Você tem que me respeitar por isso. Beleza? Aí depois chama para conversa. Eu vejo isso muito até no trabalho. Entendeu? Às vezes eu estou ali, dou uma bronca no aluno. O aluno ele sobe porque ele me respeita. Mas eu tenho que entender também depois. Cara, por que você fez isso? De verdade, assim, não estou entendendo. Eu fiz alguma coisa, te tratei alguma vez assim? Não, aí vem, não tô com a cabeça legal, pá. Óbvio que é muito mais fácil eles soltarem para as pessoas que eles não convivem, né, que não são pai e mãe, do que para pai e mãe, isso eu não tenho dúvida. Mas aí vem o papel da escola. Me soltou uma coisa, cara, se eu achar que aquilo é uma coisa séria, eu tenho a obrigação de passar isso para a psicóloga, obrigação de chamar a família, olha, me passou isso, me passou aquilo, tal. Como é que a gente vai conversar? Vamos trabalhar junto? Então, eu acho assim, eu acho que uma das soluções, existem várias, mas uma das soluções eu acho que daria um fruto bom, seria isso, autoridade, mas depois no dia seguinte, chama para conversar e fala, por que aquilo? Não entendi. É igual às vezes no trabalho, às vezes o funcionário, a gente faz alguma coisa, o funcionário, a gente chama atenção, é chamado a atenção, na hora a gente fica revoltado, né? Chama, cara, deixa eu te falar, você entendeu? Onde você errou? É lógico que o adulto é muito mais fácil. Né? E às vezes também ajudar a pessoa naquilo que ela está passando, né? Porque às vezes com uma conversa consigo relacionar o caso da minha filha, que não está fazendo dever de casa. Aí chegava domingo, lembrei que eu tinha um dever de casa de matemática. A cartolina que eu preciso às 11 horas da noite para amanhã. É tipo isso. Pô, como é que você não lembrou do dever de casa? Pô, não, tem que lembrar do dever de casa. Aí tá aquela briga. Aí de repente eu chegamos assim, filho, vem cá, você já fez alguma lista de tarefas que você tem que fazer? Por que você não chega aqui e monta? A pessoa mandou uma coisa, pai, por que eu não posso fazer lista de tarefas? Aí a gente começou a focar na lista de tarefas. Aí, fez a lista de tarefas? O que é o dever de casa que você tem? Esse e aquilo.
Pronto, você ajudou a organizar. Ajudei a organizar, né? E aí ela começou a se organizar melhor com os deveres de casa. Eu acho que quando aparece esse tipo de problema, igual isso, né? Amanhã eu tenho um trabalho para fazer e eu preciso, 11 horas da noite, eu preciso imprimir isso aqui. Você fala, pô, agora às 11 da noite, cara, no domingo você me fala tipo isso, né? Onde que eu vou arrumar isso? Mas, tá, tudo bem. Ali mostra, cara, você errou isso. Provavelmente você vai ficar dependendo. No seu caso, ficou fácil, que é um dever de casa, você consegue ajudar. Mas, olha, não tem como sair para comprar agora. Você vai ter a consequência, não vai entregar, é zero, tal. Vê com o seu professor se pode entregar depois, se não puder, assume a consequência. Mas, aí é o que você falou. Vem cá, vamos sentar aqui. Quais são? Deixa eu te mostrar uma planilha aqui. Deixa eu te mostrar no seu caderno aqui. Me dá um caderno, não sei o quê. Aí você bota lá os dias, né? Não precisa ser o computador. Mostra os dias. Ou se não, imprime uma tabela do computador, vai, anota aqui. Siga o que eu tenho que entregar a terça, o que eu tenho que entregar a quarta. E isso eu te garanto uma coisa. Não vai ser uma muleta para o aluno, para o adolescente. O adolescente vai fazer aquilo, que é uma forma de organizar, e de repente, com aquilo, ou ele leva para a vida toda que ajuda ele, ou ele começa a botar na consciência. Aí eu preciso realmente aqui focar nisso, é isso. Eu acho bem legal. Aí você vai ajudar muito mais do que qualquer outro tipo de só simplesmente E às vezes pode ser alguma coisa de relacionamento também, de como lidar com determinada pessoa que está te maltratando. O pai com muito mais experiência já passou por aquilo, sabe qual caminho funciona melhor, né? Exato. E não adianta igual, por exemplo, a gente viu, né, cara, que aconteceu aqui em Brasília até, um menino pequeno que estava sofrendo agressão no colégio e o pai vai, sobe, agride o agressor. Cara, peraí, o que você está ensinando? Você agrediu uma criança, você é o adulto da relação, cara. Entendeu? Eu entendo o lado dos dois. Pô, como o pai que está vendo o filho sofrer o tempo todo, deve ser uma situação horrível. Mas como pai, a gente tem que ter a maturidade de falar, não vou bater numa criança para resolver o problema. Sim. Né? Acaba piorando o problema, a situação. dando um péssimo exemplo. Exatamente. E também não vou sair só em defesa da criança. É importante isso. Né? Entender toda moeda tem dois lados, cara. Então vamos entender os dois lados, vamos ver as duas histórias. Né? O nosso filho pode ter sim 100% razão, mas para eu saber disso eu preciso escutar o outro lado. Sim. Né? Então vamos escutar. E aí como pai ok filho, vamos lá, você fez alguma coisa? Não, pai, não fiz. E você já está me acusando? Não estou acusando, eu quero entender a história toda. Né? Se realmente você perceber na história que não tem nada, procure, se for na escola, se for no amigo, olha, meu filho trouxe isso, eu queria ter um contexto geral da história. Qual que é o contexto? Pô, então, meu filho está certo, e aí, o que a gente vai agir agora? Filho, ó, vamos lá, vou ajudar você nisso, mas com educação, com respeito, mostrando que tem a hierarquia para seguir, eu acho isso importante. Agora, viu um erro? Cara, você também errou aqui, né? Não estou justificando o erro do outro, mas você concorda que isso aqui que você fez foi errado também? Uhum. Então, assim, né? Não estou justificando, mas vamos agora aprender. Não faz mais isso, você está vendo a consequência que está dando isso? Mas, cara, isso é educar. Né? Isso é educar, isso faz parte da educação. E se a gente construir isso, eu não tenho dúvida que a gente vai ter coisas muito melhores. Mas a partir do momento que eu sei que os pais estão estressados, eu entendo isso, é muito trabalho, é família, é preocupação, sociedade, eu entendo isso. Mas você nunca vai resolver um problema partindo para cima para proteger os filhos, partindo, não sei, você está na rua, alguém vai soltar, você vai para cima, não estou discutindo isso, mas assim, vou na escola agredir, teve outro caso agora recente também, não me lembro onde foi, em que o pai atropela o menino, um adolescente, ele atropela o adolescente, não atropela todo, ele bate no adolescente de propósito, de lado, o adolescente cai, o pai levanta e dá um chute no adolescente. Nossa. Porque ele estava fazendo bullying com o filho. O que você está ensinando pro seu filho? Você vai resolver o bullying na briga? Você vai resolver o bullying atropelando as pessoas? Você vai criar um menino adolescente, você vai criar um menino que vai virar na série lá. Né? Não é assim, cara. Procura os meios corretos. Né? Vamos seguir o passo, vamos entender o processo. Sabe? Você vai defender o pai, tem que defender seu filho. Eu não tenho dúvida disso. Mas vamos entender o processo, porque se seu filho tiver errado qualquer coisa, um erro não justifica o outro, mas tem que mostrar, olha, ele está errado, isso que fizeram com você está completamente errado, mas isso que você fez também está errado. Então, para que isso não aconteça, vamos focar aqui, e eu vou te ajudar a resolver esse problema aqui. Mas você não vai ajudar a resolver saindo, pegando o carro e atropelando o menino. Né? Isso aí você só está causando um problema ainda maior para a tua família, né, como um todo. E o que o menino vai aprender? Né, que a violência está gerando resultado. Isso não é bem por aí. Esse caso, você chegou a ver do atropelamento? Não. Cara, procura depois na internet. Eu fiquei
Eu fiquei assim, sabe, surreal. Que sociedade que está ficando doente mesmo. Rapaz, eu vou resolver atropelando uma pessoa. Me lembrou quando você estava falando, me lembrou do caso do Charlie Kirk, né? Que Sim. cara tá conversando lá, não gostei do que ele falou, aí eu vou lá e vou dar um tiro no cara porque eu não gostei do que ele falou. Isso, cara, é isso. Você pode não concordar com as ideias minhas, eu posso estar aqui com você e você falando, Marcos, eu não concordo com o que você falou isso. Ótimo, que bom que você não concorda. Por que você não concorda? Por isso, isso, isso. Cara, eu já acho que é isso, isso, isso. Acabou. Dá a mão. Vamos ali, vamos tomar uma cerveja, um café. Acabou. Entendeu? Eu não sou obrigado a ter a mesma opinião que você e você não é obrigado a ter a mesma opinião que eu. Sim. Mas você vai matar alguém? É. Né? Vai levar o nível da agressão. Cara, você está desproporcionando isso aí, né? Então, eu acho surreal. Como eu acho surreal também você, não só, eu acho que isso que é mais assim, que me deixou mais triste nessa história, pegando o exemplo do Charles Kirk, cara, é você aplaudir a morte de alguém. É isso também. Sabe? Você vai pra internet e comemora alguém que foi assassinado diante das filhas. Sabe? Muita coisa que o Charles Kirk falava, eu não concordo, mas não vou sair dando tiro no cara. Sabe? Eu não vou sair. Se eu não concordo, ele tá lá pregando, não concordo. Eu posso simplesmente escolher. Não vou debater. Ótimo, é uma escolha minha. Não vou debater. Né? Agora, quantos jovens debateram com ele? Sim. Né? E eu achei muito legal esses jovens debatendo, ele debatendo. Tudo, bicho, no respeito. Sim. Às vezes a voz aumentava, às vezes a coisa faz parte de uma discussão. Mas não vi nenhum jovem pegando uma pedra e jogando, não vi nenhum jovem tirando, não vi. Que bacana que teve. E é isso que eu acho que a polarização brasileira, política, tem que começar a entender isso. Independente de sua posição política. Cara, todo mundo erra, todo mundo acerta. Agora, a sua opinião não precisa ser a minha. Mas eu te respeito. Te respeito enquanto ser humano, te respeito enquanto opinião, mas não concordo, não faria isso. Vamos acabar. E o caminho para recorrigir uma injustiça, uma violência é com a paz e a conversa. É você conversar, você simplesmente ir para agressão e simplesmente para o castigo, só botar, isso não vai funcionar mais, acabou a época. Mas assim, você mostrar o erro, onde que você está errando, né? E discordar da opinião, por isso que a educação, eu adoro trabalhar com educação, Edson, acho sensacional, porque não há uma fórmula. Não há uma coisa correta de educação. Não há quem está mais certo, quem está mais errado. Sim. A educação, justamente para você trabalhar com famílias diferentes, com indivíduos diferentes, cada um tem uma forma de ser educado. Cada um foi educado de uma forma. E eu tenho que respeitar. A forma como meus pais me educaram, para você, para sua família, pode não ser a correta. E está tudo bem. Mas se nós dois temos a consciência de que a gente tem que se respeitar, as duas famílias acertaram. Entendeu? Então, exatamente. É isso já aí. está por aí, sabe? O respeito não tem discussão. O respeito é uma coisa que você não troca. É isso aí. Então, não há o que falar. Marcos, estamos chegando aqui já no final. Passou rápido pra caramba, como sempre. Passou rápido. Mas palavras finais aí, de dicas para os pais que a gente pode resumir em poucas palavras do que a gente conversou hoje. Eu acho que tentar sempre estar com o seu filho mesmo, acho que isso é essencial, estar com a criança, mas estar com a criança no papel de amigo, amigo que vai corrigir, amigo que vai ajudar, amigo que vai, mas não vai encobrir as coisas erradas, amigo que não vai simplesmente falar, não, relaxa, isso acontece, não vou falar para sua mãe. Não, amigo que, não, você está errado, cara. Vamos crescer isso. Então, acho que essa é uma dica essencial. E segundo, acompanhe teu filho na escola. Quando te chamarem na escola, vá à escola. E se você acha que precisa conversar com a escola, vá à escola. Né? A gente vive metade do tempo com seu filho volta metade com você. A gente precisa cruzar os pontos aí. Mas para isso eu preciso que não só você vá, mas que você procure. Sabe? A escola, ela é uma porta aberta para pais. Escola que fecha a porta para pais tem algo errado. Sabe? Então, assim, a escola tem que receber os pais. Obviamente, liga lá, eu queria conversar, que horas que eu posso, que eu posso. Marca, vá e fale. Olha, estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo, como é que a gente pode ajudar? A escola sozinha não vai resolver. A família, muitas vezes, sozinha também não consegue resolver. Então, vamos resolver em conjunto, vamos pensar 3, 4 cabeças diferentes pensam melhor. E chegar no consenso que é melhor para cada criança. Não existe uma regra, porque cada ser é um, cada indivíduo é um. E, principalmente, a liberdade vigiada que eu volto a falar. É importante, sim, que vocês, pais, saibam que seus filhos estão assistindo na internet. Às vezes, seu filho está assistindo... A gente pegou um extremo da série adolescência, o assassinato. Mas essas brincadeiras, que desafios na internet... Quantos adolescentes já morreram? Sim. Que desafios na internet. Cara, que desafio besta é esse que seu filho está participando? Então vá, procure saber. Se você soube, chega em casa e fala, filho, eu soube que está tendo um desafio na internet, que eu vi no jornal quando a criança morreu. Você já viu algum vídeo sobre isso? Seja honesto. Não vou brigar, não quero.
Ah, já vi, pai. Cara, você sabe que isso pode te prejudicar, né? Sabe que isso pode matar alguém. Olha aqui, olha a reportagem aqui. Uma criança morreu disso. Eu acho que não é esconder o fato. Às vezes fala, mas será que uma criança precisa saber que ela precisa Ter transparência. ter transparência. Você não vai mostrar vídeo, você não vai mostrar cenas chocantes, não é isso. Mas mostra a reportagem. Filho, olha só, cara, o que acontece. E traga reportagens, por exemplo, médicas. Olha aqui o médico explicando o que faz. Sabe? Então, filho, assim, jamais participe disso. Pelo amor de Deus. E se você souber que tem colega seu fazendo, filho, avisa. Você é amigo, você quer eles bem, não quer? Avise, você não é X9. Né? Se eles ficarem com raiva de você, te garanto que as famílias vão amar você. Então vai lá, fale, ou procura mim. Eu falo, filho, procura mim. A gente precisa ter esse controle todo, né? Muito bom. Marcos, muito obrigado novamente pela Obrigado, conversa. Edson. Excelente Obrigado mesmo. episódio hoje. Para quem quiser conferir esse episódio, está lá no nosso canal Gigantes da Educação no YouTube e também no Spotify para a versão em áudio. Obrigado Para quem quiser entrar em contato com você, Marcos, como é que eles fazem? O meu pessoal é @marcos.morris. Hoje eu tenho uma honra, um orgulho muito grande de estar fazendo parte da equipe da Haviland International School. Quem quiser contatos também para conhecer um pouco o nosso projeto é o @Haviland International School ou www.hisbsb.com.br. Muito obrigado.